Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoada de sexta-feira. Você é muito bem-vindo. Esse programa, ele conta inteiramente com a sua participação, então já pode enviar agora a sua pergunta aqui para a gente, pode nos acompanhar. Esse programa também está sendo transmitido simultaneamente para o nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Vá lá, se inscreva, compartilhe, seja muito abençoado. Olha, eu quero compartilhar esse versículo aqui de Efésios 5:15, quando Paulo fala assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus e estar preparados, né? Porque os dias são maus e a gente precisa desse conhecimento e precisamos colocá-lo em prática. E é para isso que a gente está aqui toda sexta-feira, para te abençoar, para te aproximar mais de Deus. Pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Graças a Deus, tudo bem. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma vez, no compartilhamento da palavra, quero que você, primeiramente, mantenha o seu rádio, seu iPhone, no aplicativo, o seu computador, o rádio do seu carro, onde você estiver, fique conosco, porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar, para abençoar. A palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. Quando você a ouve, você está ouvindo de Deus. Paulo fala assim em Romanos capítulo 7, versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma circunstância permanente da vida de muitos, que eles percebem fraquezas mais forte do que a própria força de querer fazer a vontade de Deus. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Na verdade, foi um grito de desespero, depois respondido por um grito de alegria, por entender o grande livramento que Deus promove a nosso favor pela sua palavra. Entenda isso. Nós nos tornamos pecadores pelo nascimento e nos tornamos justos pelo novo nascimento em Cristo Jesus. É por isso que se diz, 2 Coríntios 5:17, agora, pois, nenhuma condenação há, ou melhor, esse é Romanos 8:1, que é muito bom também. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas 2 Coríntios 5:17 diz: as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então esqueça tudo que ficou para trás, porque nós somos nova criação. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e se fizeram novas. É agora. Isso não quer dizer que você não tenha a percepção de sua natureza caída. Por isso nós compartilhamos a palavra de Deus aqui. Agora, Paulo fala em Romanos 7:25, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo do pecado? Que é o corpo de morte. E ele diz, glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos livrou dessa condição. Então, ao mesmo tempo que você se perceber em falhas, em fraquezas, em fracassos, isso não é a sua realidade. É apenas uma percepção do velho homem. Porque a sua realidade é que você é nova criação e que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. E que você está em Cristo. E quem está em Cristo é nova criação. E, em tese, é a base de tudo que nós vamos compartilhar aqui com você. Não saia daí que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Então, Raquel. Então, pastor, a gente vai começar com o livro do fim, Apocalipse. Tem uma pergunta aqui relacionada. Antes eu quero lembrá-lo do nosso WhatsApp, que é 9999-72005. Eu sei que você já decorou, né? Se não decorou, 9999-72005. Mande agora a sua pergunta aqui pra gente, tá? Pastora Laura quer saber aqui, ó. Nós já estamos vivendo a quarta vigília. O que seria essa quarta vigília, pastor? A quarta vigília era a contagem do tempo da noite pelos judeus. A
primeira vigília era das 6 da tarde às 9 horas. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília, a última da noite, que ia das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. É uma referência à proximidade à volta de Jesus, essa pergunta. E como que a gente pode perceber pela palavra, pelas profecias, e pelo panorama geopolítico, além do panorama profético, em que tempo nós estamos dessa aproximação da volta do Senhor? A primeira coisa a ser feita é estarmos de olho na figueira. A figueira é Israel, ou seja, tudo que acontece com a nação de Israel é Deus falando com o mundo. Em Mateus 24, versículo 32, diante dessa mesma pergunta que a Laura está fazendo para nós aqui, mas elaborada de uma maneira um pouco diferente, Jesus respondeu para eles: olha, vocês estão querendo saber dos tempos do fim, da minha volta, do meu retorno para o arrebatamento? Então aprendo a parábola da figueira. Quando os seus ramos brotam e as suas folhas estão renovando, vocês sabem que o verão está próximo. O que tem a ver figueira, o brotar dos ramos, o renovar das folhas, o verão próximo? É as coisas acontecendo com Israel. Talvez você não sabe, mas Israel por quase 2000 anos deixou de ser nação. Extinguiu-se. No ano 70, o Império Romano, através do general Tito, com as legiões daquele exército poderoso, destruiu, não ficou pedra sobre pedra. Os judeus foram dispersos pelo mundo, pelas nações, deixaram de existir como nação, como povo. Mas em 1948 veio à tona, veio à luz o movimento sionista e através da ONU foi reelaborado, reconstituído o país e a nação e o Estado de Israel. Isso é a figueira começando a brotar. Por quase 2000 anos, a figueira passou por um longo e profundo outono. Agora, o inverno, digamos, porque nos países frios, onde neva, no período da neve que vai talvez de novembro até março, as árvores caem as folhas todas, parecem árvores secas. E quando vem depois a próxima estação, que é a primavera, que é muito definida, as árvores brotam, né? Ficam muito lindas, cheias de folhas renovadas, verdes, os ramos, né? Brotando novamente e as folhas renovando. Jesus está falando, aí vem o verão. O verão é o reinado de Cristo. Ele está falando, então, olhem para o que está acontecendo com Israel. Em Lucas 21, 29, ele falou, olhem para Israel, para as demais nações. No panorama geopolítico atual, gente, nós estamos vivendo uma guerra fria de perigo sem precedentes na história. Então isso é um sinal evidente que Jesus está às portas. Estamos vivendo, sim, eu acredito, a quarta vigília. Por que a quarta vigília é o sinal da volta de Jesus? Porque pela sua morte e a sua ressurreição, ele ressuscitou no início do terceiro dia, mas bem de madrugada. E nós estamos no início do terceiro milênio, que é o dia milenar, ok? Profetizado por Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então, desta maneira, estamos sim, Laura, vivendo o limiar da quarta vigília. E o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele vem. Se há 2000 anos atrás ele dizia, está próximo, está próximo. Então, nós estamos vivendo a proximidade desse verão que virá. O verão aponta para uma estação onde o sol é o protagonista. Ele é aberto, né, ensolarado, as pessoas vão sair de férias de verão,
acham maravilhoso de ter sol farto todos os dias. Esse sol aponta para Jesus como o sol da justiça. E assim nós estamos vivendo esse momento próximo ao reinado, ao governo de Cristo, a um tempo maravilhoso da sua glória, reinando sobre toda a terra. Então, já gastei muito tempo com essa resposta. Glória a Deus. Só uma perguntinha, o senhor já ouviu falar de alguma nação que foi extinta e depois renasceu, pastor? Já aconteceu isso? Olha, boa essa pergunta, hein, Raquel? Não tem na história. Não tem? Não tem. A gente fica vendo o Egito que das eras mais antigas. Mas o Egito que está lá hoje não é o mesmo. É apenas aproveitado o nome, mas o povo é outro. Não são, os egípcios não existem mais. Mas quem que mora no Egito? Os árabes, muçulmanos em extremo, né? O cunho religioso deles é predominantemente islâmico. Então, nenhuma nação que existia no passado, a Fenícia, que foi uma nação poderosa, a Síria, a Babilônia, não, que é o Iraque hoje, falido. Então, não existe nenhuma nação que retrocedeu e voltou a existir. Nós temos 70 e poucos anos da recriação da nação de Israel. Você vai em Israel, você vê a tecnologia, o desenvolvimento, a infraestrutura daquele país. Em 70 anos se tornou um país de primeiríssimo mundo. Eles fizeram um resgate da língua original também, né, pastor? Parece que aconteceu uma coisa assim. Quando foi recriado o Estado de Israel, o primeiro-ministro, Ben Gurion, ele determinou que nas escolas fosse ensinado o hebraico. Então, a criança que pega os manuscritos, que a Torá, no caso, não sei. São módulos mais antigos da Bíblia, escrita pelo próprio profeta Isaías, que está guardado hoje lá no Museu do Livro em Israel, em Jerusalém, que eu tive o privilégio de ver. As crianças vão lá e leem aquele manuscrito, porque estão aprendendo o mesmo hebraico que Isaías escreveu o livro de Isaías, há 500, 600, 800 anos antes de Cristo, é praticado hoje em Israel de maneira original. Maravilha. Muito bem lembrado boa essa isso, palavra Raquel. do senhor, pastor. Amém. Esse programa é cultura, aleluia, cultura boa, cultura de Deus, bíblica. Aleluia, cultura bíblica. Pastor, uma pergunta aqui para a gente encerrar o nosso bloco aqui, é uma pergunta do Fábio. Ele fala o seguinte: no passado, pastor, eu era católico e eu convidei uma prima para batizar o meu filho. Hoje eu sou evangélico, minha prima também, né, se converteu e eu quero saber, é pecado continuarmos chamando um ao outro de comadre e compadre? Pecado não pode ser, né? Não tem maldade nisso. Mas se isso confere um testemunho, é melhor não. Mas se tem o hábito, não vejo uma maldade. É até uma maneira afetuosa o tratamento, né? Porque eles são pais juntos. Compadre quer dizer um pai em conjunto. São duas famílias que cuidam do mesmo filho. Se isso fosse praticado na íntegra, seria muito bom. E se o propósito é apadrinhar mesmo, no sentido de ajudar talvez os pais legítimos do filho. O filho está enfrentando dificuldade, está indisciplinado. Se as duas famílias se unirem com o propósito de educar aquele filho difícil, eu acho que é uma coisa boa, tá? Então eu não vejo nenhum mal. Mas se isso evoca, traz à tona um tipo de fé, que é a fé no catolicismo, então é melhor parar. Se o tratamento tem cunho religioso, melhor não. Mas se o propósito é o propósito que está definido, então não tem problema. Porque agora vocês são evangélicos e a maneira de crer tem diferenças, tem crenças diferenciadas. Por isso, só esses detalhes, nada mais do que isso, tá bom? Maravilha, maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar em off aqui para o nosso próximo bloco. É a pergunta da Carla Inês, pastor. E ela quer saber
que tipo de crente vai para o inferno? Por que é que não se fala disso na igreja? Crente vai para o inferno? O que será? A gente vai saber daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí, mande a sua pergunta agora. Aproveita esse tempinho, 9999-7-2005. Amém, aleluia. Pastora Kênia, ela quer saber aqui, Deus tem os seus escolhidos? E ela complementa, por que é que ele endureceu o coração do rei? Ou seja, esse rei que tinha um coração endurecido, ele não foi escolhido? Como é isso? Sim, Deus tem os seus escolhidos, mas o endurecimento do coração de Faraó, o rei do Egito, ele se deu porque o coração de Faraó era muito duro. E não é Deus que endurece, e o coração de Faraó era tão duro que ele não poderia endurecer mais ainda. Todavia, Deus usou a dureza do coração de Faraó a fim de manifestar a força do seu braço. Porque Deus queria desmoralizar os deuses egípcios, os ídolos daquela nação. E as 10 pragas, elas falam a respeito dos ídolos do povo egípcio, que era muito idólatra. E a cada vez que o coração de Faraó se endurecia, não era Deus que estava fazendo isso. Deus usava essa dureza para manifestar a sua glória, através de uma praga seguinte, subsequente. E isso aconteceu por 10 vezes até a morte dos primogênitos. E cada vez que Deus derramava a sua ira sobre o Egito, sobre Israel, a região na província de Gósen, onde estavam os hebreus, nada acontecia, havia bonança. Mas lá no Egito, no restante da nação, do território do Egito, as pragas caíam. E Deus fazia, sabe o quê? Tornava ridículo o poder dos deuses. Porque os egípcios clamavam com toda a força do coração religioso, idólatra deles, e os deuses que não existiam, que eram demônios, não faziam nada. Então, Deus não endurece. Agora, os escolhidos. Deus tem sim os seus escolhidos. Pastor, e os que não são escolhidos? Por que eles não são escolhidos? Segundo Tessalonicenses 2:10 diz assim: com todo engano de injustiça aos que perecem. Por que que eles perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por essa razão, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Meu Deus do céu, isso é muito severo, é muito sério isso. Quando alguém despreza a Deus, Deus entrega a essa pessoa seu próprio desprezo. E eles cometem com avidez os seus erros. Para que Deus faz isso? A fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, tiveram prazer na injustiça. Então Deus tem os seus escolhidos, e os que são duros, o próprio Deus os preserva na dureza. Como que é isso, pastor? Não sei te explicar, mas é um coração tão obstinadamente endurecido, tão obstinadamente indiferente a Deus e tão obstinadamente contaminado por uma contaminação profundamente maligna, que essas pessoas não têm afeição nenhuma por Deus. E Deus as entrega à própria sorte, da sua própria escolha. Muito sério isso, né, Muito Raquel? sério, muito triste, né? Que bom que o Senhor nos escolheu, né? Amoleceu o nosso coração. Glória a Deus por isso, né? Amém. Tudo é pela graça mesmo. Pastor, o Vilsemar, ele quer saber aqui, ó, quando Jesus morreu e desceu ao abismo, ele resgatou aqueles que morreram no pecado? Não, os que morreram no pecado, não existe essa noção na Bíblia, de que Deus vai lá no inferno, porque quem vai para o inferno, quem desceu as trevas do inferno, né? E o sofrimento, ao tormento. Lucas 16:25 diz que aqueles que estão no paraíso são consolados,
mas os que estão no inferno estão em tormentos. Eu sei que a sua pergunta é decorrente daquilo que Pedro escreveu em 1 Pedro 3,19, 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí diz, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, segundo a longanimidade de Deus. A longanimidade que Deus aguardava nos dias de Noé. Olha só, o que Deus fez? Noé pregou no Espírito de Cristo no outro tempo. O que a Bíblia está falando é o seguinte, eles morreram e estão em prisão. Por que eles estão em prisão? Porque num outro tempo, eles ouviram Cristo pela boca de Noé. E Deus os tolerou com longanimidade. Mas eles desprezaram essa longanimidade, desprezaram a Noé, criticaram tudo aquilo que Deus estava falando por intermédio do seu profeta nos dias, que era Noé. Mas eles desobedeceram. E agora estão em prisão. Mas quando que eles ouviram a Cristo? No outro tempo. Quando eles ouviam a Noé. Então, não foi, por que resolveria Jesus ir lá nas prisões e pregar? Não, ele não fez isso. Ah, será que ele foi lá para proclamar algo? Não, é sem efeito. Será que ele foi como um líder de torcida organizada? Quando o seu time ganha, ufana-se e chega diante dos inimigos e fazem críticas, né? Ovacionam a vitória contra os derrotados. Cristo não faria isso jamais. O Senhor não é sensacionalista. Então, a Bíblia diz que Jesus, em Atos 2:27, ele não desceria ao Hades. A sua alma não veria a corrupção do inferno. Por quê? Porque ele não tem pecado. Ah, mas as pessoas dizem que Jesus foi lá nas prisões, lá no abismo e tomou as chaves da mão do diabo. Não, o diabo nunca teve a chave da morte e da vida. Jesus é que fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus dizendo, olha, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia nunca diz que o diabo tem chave do inferno. O diabo não tem nada. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Ok? Então, ele não foi lá. Os que morreram no passado, crendo em Cristo, foram salvos e estavam no paraíso. Aqueles que foram para o inferno, infelizmente, estão lá e padecem eternamente essa condenação. Não existe nada na Bíblia que nos explica ou que nos dá clareza que isso será mudado. Ok? E, além do que está na Bíblia, nós não vamos. Nós vamos até aonde a Bíblia está. Ok, maravilha. Pastor, estamos quase fechando aqui o nosso bloco. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo Sérgio. Eu quero te estimular, você que está gostando desse conteúdo, quer saber mais? Você pode seguir o pastor Luiz com Z Rigonato no seu Instagram. Lá tem muitas respostas abençoadas. E o meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastor, para fechar esse momento aqui, conta pra gente, uma pergunta do Paulo Sérgio. Apostasia e heresia são a mesma coisa? Apostasia, a heresia é um fruto da apostasia, ok? Uhum. Mas a apostasia, ela é o estágio mais temível e, digamos, danoso que pode existir. Por quê? Porque a apostasia é um afastamento permanente de Deus. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é bem próximo do que eu li aqui, Apocalipse 2:12, 2:10 ao 12, mas é que Apocalipse não, 2 Tessalonicenses, preste atenção, olha o que diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu leio com você. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa
da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer procedente de nós, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, e porque isso não acontecerá sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, né? O filho da perdição. Esse aqui, quer ver, na versão revista e corrigida, diz assim, ó, porque não será revelado que venha, sem que venha a apostasia, versículo 3. Ninguém de maneira vos engane, de alguma maneira vos engana, ou de maneira alguma, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia é uma condição permanente de alguém que nunca creu em Deus. Mas, pastor, um crente não pode apostatar-se. Se ele nasceu de novo, não. Apostasia, gente, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E alguém que é contra Deus e sem Deus, ele comete heresias. Então é o que eu disse, a heresia é um fruto da apostasia. O que é apóstata é o que nunca creu. Mas ele se afastou. Pois bem, você tem um caminho e você tem um lugar. Nós estamos aqui na Rádio Vinha, ou tem os prédios das igrejas. Tem pessoas que se afastam completamente, de maneira permanente. Alguém pergunta para ele, você não vai à reunião da igreja hoje? Ele fala, nem por cima do meu cadáver, nem morto eu quero que vocês me coloquem lá dentro. Essas pessoas são apóstatas. Nunca creram. Porque o que crê, ele é um filho permanente. E o que não crê, olha, é um apóstata permanente também. E ele comete heresias à torta direita. Também eu acho que é suficiente pelo tempo que nós temos, né, Raquel? Verdade. Nosso tempo se encerrou. Quer saber mais? Corre lá no Instagram, Luiz com Z Rigonato. Agora chegou o momento da gente orar, né? Vamos continuar meditando, só que agora em formato de oração. Prepara o seu coração, se você pode dar uma paradinha, aproveite esse tempo. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, sobretudo porque o Senhor nos ouve. E nós oramos, Senhor, através do sangue de Jesus. Somente o sangue pode nos dar acesso. Jamais devemos ousar e não ousamos nos aproximar sem o sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prepara para esse momento. Certamente nós estamos vivendo a 4ª vigília. O momento do Senhor se manifestar. O momento da sua glória, do seu poder, da sua presença para arrebatar o seu povo. Obrigado, Senhor, pela certeza da nossa salvação. Obrigado porque nós somos filhos de maneira permanente, de maneira efetiva, Senhor. E no Senhor não há nenhuma necessidade que não possa ser suprida. De todas as nossas necessidades, o Senhor nos supre. Sua palavra diz que o Senhor nos supre, não segundo a nossa necessidade, mas para a nossa alegria, segundo a sua riqueza em glória, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o sumo sacerdote da nossa fé. Pai bendito, obrigado porque o Senhor nos guardou da apostasia e das consequentes heresias. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós com a sua graça infinita, com a sua bondade, com o seu poder, supre as necessidades. O que está desempregado, abra uma porta de emprego. O casamento desestabilizado, disfuncional, traz paz e harmonia, traz a sua bênção. Aquele que está enfermo, nós enviamos uma palavra de cura. E nós aproveitamos a cada sexta-feira, Pai, para orarmos por Goiânia, por Goiás, por todo o Brasil, para que a sua bênção seja grande, seja completa. Senhor, em nome de Jesus, abençoa nossos governantes. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, esse final de semana. Senhor, na sua presença, todo dia é maravilhoso, toda sexta-feira é extraordinária, todo sábado é magnífico e todo domingo é glorioso, Pai.
E assim por diante. A segunda-feira é bendita porque é abençoada pelo Senhor. Cada dia da semana, ó Deus, é um dia para a nossa alegria. São dias que se abrem e que se manifestam e acontecem para que neles o Senhor manifeste a sua bondade sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.